Graças ao Senhor por esse tempo que Ele nos dá para nós nos reunirmos debaixo do nome de Cristo, para aprendermos mais a Sua palavra, para ouvirmos a Sua voz, para sermos edificados, sermos tratados onde precisa ser tratado. Irmãos, Mateus 4, 18 a 22. Antes, porém, eu quero dizer o seguinte: hoje nós vamos falar, irmãos, sobre 4 ministros, colunas da igreja no Novo Testamento. Claro que não irá dar para nós tratarmos dos 4 hoje, mas vamos falar pelo menos de 2. Para nós verificarmos que desses 4 irmãos, esses 4 irmãos foram colocados como colunas e baluartes da verdade. Que Deus usou esses 4 irmãos dentre os apóstolos, para que então eles fossem seus ministros, como exemplos, como vida, como entrega. A gente vai ver tudo isso aqui hoje e no próximo domingo, se o Pai assim permitir. Mas hoje vamos tratar de apenas 2. Então, Mateus 4, 18 a 22, a Bíblia diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. 1 Coríntios 15, versículo 8, o apóstolo Paulo ele diz assim: e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Vamos orar. Pai Santo, obrigado porque nós temos na Tua palavra o Teu falar. O Teu falar ele é definitivo no Filho. Nós nos prostramos, ó Pai, e nos encurvamos diante da Tua palavra, pedindo, suplicando ao Senhor, por misericórdia, que Teu Espírito Santo a interprete para nós a Tua palavra, para que nós, ó Pai, aí venhamos a enxergar a Ti mesmo, contemplar o Senhor na Sua majestade. Pai, nos dê sabedoria para compreender o que Tu dizes na Tua palavra. Nos edifique, Pai. Abra os nossos olhos para que possamos ver claramente. Não queremos ver apenas homens como árvores, mas ver claramente. Ver de uma forma que Tu desejas que nós vejamos. Abra os nossos olhos, ó Pai. Fala com cada um de nós. Somos Teus filhos, somos Teu povo e precisamos tanto de Ti. É no nome de Teu Filho que nós entregamos nas Tuas mãos este tempo e pedimos a Tua bênção em nome de Cristo. Amém. Só um aspecto introdutório aqui. Quero dizer para vocês que são 4 homens que o Senhor então levanta, 4 apóstolos, para que eles sejam seus ministros em todo o Novo Testamento. A gente vai ver a vida de cada um deles, ainda que de uma forma pormenorizada, né? Porque se nós formos estudar a vida de cada um deles, desses 4 apóstolos, discípulos do Senhor, nós gastaríamos muito tempo para ver a vida de cada um deles, e a Bíblia fala de muitos deles, muitos talvez não são muito citados, mas se você pegar a tradição cristã, os historiadores, então nós vamos aprender muito a respeito desses irmãos também. Irmãos, esses 4 homens são eles
Pedro, Tiago, João e Paulo. Esses que o Senhor, então, os colocou de uma maneira que eles fossem destacados no meio do povo de Deus. Então, talvez você poderia me perguntar, como que Deus pode colocar Tiago como coluna da verdade para ser o seu ministro? Porque, irmãos, começa com Tiago. Porque se você olhar as Escrituras Sagradas, você não vai encontrar nenhum escrito de Tiago. Nós temos a carta de Tiago, mas aquele Tiago não era o apóstolo Tiago. Aquele Tiago que escreveu Tiago é o meio-irmão do Senhor. Ele era irmão do Senhor, né, que foi gerado por Maria. Então temos ali Tiago. Mas o Tiago apóstolo, filho de Zebedeu, nós não temos nada que ele escreveu. O Senhor o chamou para si, para ser o seu apóstolo. E Tiago, se você olhar com bastante cuidado, você vai perceber que não tem muita evidência da vida desse Tiago dentro das Escrituras Sagradas. Mas então por que Deus o chamou para ser um ministro no Novo Testamento? Porque nesse texto que nós lemos aqui de Mateus, e aqui 1 Coríntios 15:8, aqui nós temos 4 discípulos que eles são a coluna do Novo Testamento, a coluna da igreja. Então Deus usou esses 4 homens para tratar em todas as áreas da nossa vida sobre diversos aspectos, né? Então, Pedro, Tiago, João e Paulo. Vocês se lembram que esses 4, eles foram ministros de Deus? A gente vai explicar aqui de uma forma bem detalhada para que os irmãos tenham a compreensão mais acurada. Agora, é bom nós entendermos aqui na introdução que essa palavra ministro, no grego significa diáconos. Diáconos é ministro, né? Isso é no original grego. Diáconos está relacionado à diaconia, mas diáconos tem uma raiz que de fato é ministro, né? No Novo Testamento. E aplica-se não somente quem exerce o ministério de diaconia, que administram as coisas da casa de Deus, né? Mas também a todos os demais irmãos que servem são considerados na palavra de Deus como diáconos. Diáconos é aquele que ministra, diácono é aquele que serve, diácono é aquele que cuida da administração. Então, dentro do corpo de Cristo, todos temos uma função que envolve a questão de diaconia. Agora, irmãos, desses 4 que eu citei aqui, Pedro, Tiago, João e Paulo, pelo menos 3, eles estavam frequentemente caminhando com o nosso Senhor Jesus. Foi Pedro, Tiago e João, né? Então, o Senhor teve um cuidado muito específico de tratar com eles, de levantá-los, porque Ele é o Senhor, Ele sabe com aqueles que poderiam contar. Tiago aparentemente era um homem muito assim calado. Nós não temos muito falar de Tiago dentro das Escrituras Sagradas, mas por que ele era tão assim calado, Tiago? O Senhor o chamou para um propósito muito duro, difícil, né? Então nós vamos analisar aqui de uma forma bastante sucinta, né, muito objetiva, que Tiago, ele foi chamado para o Senhor para começar um ministério na igreja com algo muito difícil. Irmãos, entenda uma coisa, estou falando aqui dos apóstolos que o Senhor chamou para ser as colunas da igreja. Porque eu vou falar uma coisa aqui, talvez você pode dizer o seguinte: não, está errado. Porque Tiago foi chamado para ser o primeiro mártir dos apóstolos. Nós vamos entender por que isso. Mas o primeiro mártir não foi Estevão? Sim, ele foi o primeiro mártir, foi Estevão. Mas Estevão, ele foi chamado para exercer o diaconato, para ser um administrador. E tanto é que depois o Senhor usa da forma que Ele quer. Estevão, depois que ele pregou aquele sermão lá em Atos 7, ele foi apedrejado. Então ele foi o primeiro diácono a ser martirizado. Mas ele não era até então uma coluna da igreja. A coluna da igreja começou com o Tiago. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo vai reconhecer este fato. Abra sua Bíblia bem rapidinho. Lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, o versículo 9,
Aqui nós temos uma declaração que Paulo o reconheceu, esse querido discípulo do Senhor, como coluna da igreja. Diz assim, eu vou ler o 8 também para nós pegarmos o contexto. Gálatas 2, versículo 8. A Bíblia diz assim, presta atenção, leia com bastante cuidado, irmão. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Agora, olha o 9 aqui. E quando conheceram a graça que me foi dada, olha aí, Tiago, Cefas, que é o Pedro, e João, que eram reputados colunas. Esses 4 homens, Pedro, Tiago, João e depois Paulo, também eram colunas e baluartes da verdade na casa de Deus, que Deus usou esses 4 para ser colunas. Então, o Senhor começou com Tiago. Então, em que sentido que Tiago, ele de fato foi aquele que encabeçava essa lista? Porque, irmãos, Tiago, ele deve encabeçar a nossa lista dentro da palavra de Deus, chamado pelo Senhor para ser um ministro, sendo que ele não pregou absolutamente nada. Se você ler as Escrituras, você não vai ver nenhuma fala de Tiago. Você vai perceber que não tem escritos de Tiago. Mas por que Tiago, ele encabeça essa primeira lista aqui de colunas? Qual que era a finalidade? Ele não escreveu nenhum livro bíblico, Tiago não. Então por que ele deve encabeçar a nossa lista? Se você olhar com bastante cuidado, você vai perceber que Tiago, ele não parece ter realizado nada especial. Você vê todo o Novo Testamento, você não vai encontrar Tiago realizando nada especial. Então ele encabeça a lista desses 4 homens. Tem que ser assim, Tiago, Pedro, depois Paulo e depois João. Nós vamos ver, muito interessante nós sabermos desses aspectos e dentro desta ordem. Começa com Tiago, depois Pedro, depois Paulo, que foi nascido fora do tempo, aí depois João. Por que João ficou por último? Nós vamos entender então, se o Pai permitir, no próximo domingo. Mas por que então, irmão, o Senhor, ele teria escolhido para representar uma lista específica de ministério no Novo Testamento e encabeçado Tiago, o apóstolo? Como pode, de algum modo, esse Tiago, classificado entre os 4 ministros do Novo Testamento, mas em que sentido ele é classificado? Nós temos que saber, olhando para Atos, capítulo 12, vamos lá, irmãos, Atos capítulo 12, versículo 1 e 2, nós vamos entender aqui por que Tiago, então, ele encabeça esta lista de apóstolos, que são os ministros do Novo Testamento. Então, em que sentido Tiago, ele encabeça? Diz assim a palavra, Atos 12, 1 e 2. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Agora, olha o versículo 2. Fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Percebe aqui? Então aqui, irmão, segundo esse versículo, nós vamos compreender por que, então, Tiago, ele encabeça a lista dos ministros do Novo Testamento. Por quê? Em que sentido? O que o Espírito Santo quer nos comunicar aqui? Para mim e para você. Tiago, irmãos, ele não representa o dom da pregação. Tiago não representa o dom de curas, o dom de maravilhas. Esses dons, eles são bons. Pregação, fazer curas, operar maravilhas, são dons maravilhosos, mas não são a especialidade de Tiago. E por que não? Então nós precisamos, irmãos, reconhecer que ele realizou, Tiago, a maior obra, bem como a mais excepcional de todas as obras, que foi ter ele se tornado o primeiro mártir dentre os apóstolos. Agora, por quê?
Por que que essa é uma grande obra? A mais especial e significativa das 4 linhas de ministério, o Espírito Santo quer nos mostrar para nós, é uma coisa chamada sofrimento. Pois o sofrimento constitui um dos alicerces da vida da nova criatura. Sofrimento. Guarde bem essa palavra. Irmãos, quando nós nascemos de novo, Deus o Pai, quando fomos regenerados então, quando fomos crucificados, ressurretos com Cristo, o que aconteceu? Quando nós cremos no Senhor. A palavra de Deus diz o seguinte, em Romanos 5,5, que o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora eu quero que você preste bem atenção. O amor de Deus, quando ele é derramado em nosso coração, é derramado para quê? Por que Deus então derramou o seu amor em nós? Ou em outras palavras, nós sabemos, segundo o apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 34, que o amor de Deus está em Cristo, Cristo está em nós. Então quando nós temos Cristo, nós temos todo o amor de Deus, está em nós. Agora, irmãos, você já parou para pensar o que é o amor de Deus e por que Ele derramou o seu amor em nossos corações? Para quê? Você já parou para pensar nisso? Por que eu tenho o amor de Deus em meu coração? Para quê? Para viver uma vida voltada para mim mesmo? Para amar a mim mesmo? E amar as pessoas que são agradáveis? Não é esse sentido. O amor na Bíblia, o amor de Deus, o amor ágape, é um amor, quando o Senhor Jesus amou os seus discípulos, em João 13, ele diz que ele os amou até o fim. A palavra até o fim, no grego, é uma palavra que diz que o Senhor Jesus os amou definitivamente. Um amor sem retorno. É um amor que leva até as últimas consequências. Então, quando Deus nos amou, o que Deus iria passar? Pelo sofrimento. Quando Deus nos amou, Ele sabia que iria sofrer. E sofrer coisas tremendas. Irmãos, imagina o Senhor Jesus Cristo, quando Ele se fez carne, o Deus que se fez carne, e veio habitar entre nós. Ele veio para quê, irmãos? Ele veio não para outra coisa, Ele veio para sofrer. E o sofrimento começou com o quê? Com uma rejeição dos judeus. E ele disse lá em Lucas 19, a partir do verso 39 até o 41. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes quis eu acolher os teus filhos debaixo das minhas asas, como a galinha acolhe os seus pintainhos, mas vós não quisestes. Imagina como ficou o coração do Senhor. Ele que é amor. Irmãos, o amor Ele ama. E pelo fato do amor amar, quando há uma rejeição deste amor, o amor sofre. Lembra de 1 Coríntios 13, 7? O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor ágape de Deus. Então, se você é igreja, se você é filho de Deus em Cristo, enquanto nós estivermos neste mundo, o que começa na vida cristã, para nós, é sofrimento. Mas, irmãos, veja como que Deus é tão sábio. Ele vai usar o nosso sofrimento para qual finalidade? Para nos aperfeiçoar. Lembra de 1 Pedro 5, versículo 10? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, de firmar, de fortificar e de fundamentar. Então Deus trocou o sofrimento na nossa vida em bênção, para nos aperfeiçoar. Mas começou com Tiago, passando ao fio da espada. Quão importante foi Tiago, irmãos, nesse contexto aqui, para nós.
a mais especial e significativa desses 4 ministérios, começando com Tiago, foi o sofrimento. Tiago foi passado ao fio da espada. Percebe aqui? Então, Deus permitiu isto, Deus preparou Tiago para isso. Irmãos, nem todo tem este dom de morrer pelo Senhor. Então, quando alguém fala assim, olha, passa talvez um WhatsApp para você, ou liga para você, ou enquanto você na rua fala assim, olha, vamos orar por aqueles missionários que estão sofrendo, que vão ser decapitados. Irmãos, você já parou para pensar, que se você orar por eles, para que Deus os livre daquilo que Deus permitiu que eles passassem, nós estamos tirando a glória deles. Irmãos, existe coisa mais fantástica, maravilhosa neste mundo, se Deus der para mim e para você, o dom de morrer pelo Senhor. A palavra fala que aqueles que foram decapitados, eles, a segunda morte não terão poder sobre eles, e eles serão aqueles que participarão indescritivelmente da primeira ressurreição. A Bíblia diz no Apocalipse que vai haver 2 ressurreições. Então o que isso significa? Irmãos, ninguém vai para a glória se não for aperfeiçoado pelo Senhor. A palavra aperfeiçoado vai nos aperfeiçoando até nos tornarmos maduros. Nós temos que entender, irmãos, que o sofrimento na nossa vida tem uma finalidade de nos amadurecer. Nós nos almejamos o reino. O que diz lá em Atos 14, versículo 22? Abra sua Bíblia lá, confere comigo, por favor. Um texto muito conhecido, mas nós precisamos de entender esse versículo aqui, compreender que cristianismo é algo muito sério, muitas vezes doloroso, como foi na vida de Tiago. Atos 14, versículo 22, a palavra, ela diz assim, olha, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Mas você já não é nascido de novo? A palavra fala que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar. Mas a Bíblia diz aqui que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino. Nós nascemos de novo? Sim, nós já estamos no reino. O reino foi colocado em nós. Não devemos procurar o reino ali, acolá. Não, o reino já está dentro de nós, porque Cristo, Ele é o Rei da glória. Todo o reino é uma pessoa, então Ele habita em nós, está em nós. Agora, irmãos, é necessário sermos aperfeiçoados. É para nós tomarmos os exemplos de Cristo, porque, segundo o apóstolo Paulo, ele escreveu, lá em Filipenses 1, versículo 29, que nos foi concedido a graça de não apenas crer em Cristo, mas de sofrer por Cristo. Agora, irmãos, entenda uma coisa, quando o sofrimento é de Cristo, nós sofremos por causa de Cristo, nós seremos edificados e aperfeiçoados. Agora, muitos dos sofrimentos, é nós que procuramos, por falta de discernimento espiritual, talvez por descuido nosso, né? Talvez por safadagem da nossa parte, nós vamos ter muitos sofrimentos que o Senhor não está envolvido. Mas quando é por causa de Cristo, se nós estamos na face da terra, cuidando das coisas do nosso Pai, do seu reino, nós vamos padecer sofrimento. Mas, irmãos, o Pai que é um Pai tão presenteador, o Pai que não vai deixar passar nada em branco na nossa vida, Ele começa a fazer do sofrimento na nossa vida bênçãos para nós, galardões para nós. Nós não almejamos amanhã ou depois recebermos da parte do Pai galardões? Então, como que nós vamos sofrer hoje? Como nós estamos sofrendo hoje? É quando as pessoas falam mal de você, de mim, falam mal da igreja, falam mal do Senhor, para nos atacar. Então, dependendo da nossa reação a um ultraje, vai medir o nosso nível espiritual. Qual é a reação de uma pessoa madura quando ela é escarnecida? Quando as pessoas mentem,
quando as pessoas dizem todo mal contra ela, qual foi a orientação do nosso Senhor para esse tipo de ultraje? Abra cá, em Mateus capítulo 5, olha o que a Bíblia diz, irmãos, no versículo 10. Vamos ler o 11 e o 12. Muito interessante, irmãos. Veja aqui. Mateus 5, 10 e 11. Bem-aventurados. Olha aqui que coisa mais preciosa. É um contraste aqui, há um contrassenso, há um paradoxo. Bem-aventurados os perseguidos. Irmão, você vai dizer para mim que perseguido é bem-aventurado? Aonde? Aonde que um perseguido é bem-aventurado? No reino de Deus é. Por quê? Porque foi o Senhor Jesus quem disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Percebe aqui? Então, o versículo 11 diz assim a palavra, olha: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque o vosso galardão não vai ser pequeno não. A vossa recompensa vai ser muito grande. Agora não espera essa recompensa aqui. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, irmãos, tenha consciência de uma coisa: nesse mundo você vai ser perseguido, vai ser injuriado, as pessoas vão mentir a teu respeito, mas, irmãos, se nós retrocedermos nesse sentido aqui e colocarmos diante do Pai sem revidar, pode ter certeza, o teu, não apenas um galardão, mas o teu grande galardão, a tua grande recompensa está guardada nos céus para você. Agora, irmãos, o problema é que quando vem todo tipo de mal contra nós, nós começamos a xingar, nós começamos a falar para todo mundo. Então a recompensa nossa é que nós, de alguma maneira, estamos dizendo o seguinte: olha, eu sou muito espiritual, as pessoas estão me perseguindo. Você não vai ter galardão nenhum. O galardão que você teve é de falar para os irmãos, e os irmãos veem aquilo e consideram: puxa vida, que irmão, como esse irmão espiritual, como ele está sendo perseguido injustamente. Aí ele fala: ai, está vendo só, eu tenho conforto porque os irmãos reconheceram que eu sou um homem muito perseguido. Irmãos, não devemos abrir nossa boca e ficar aí dizendo que as pessoas estão nos perseguindo. Conte para o Senhor. Vai no quarto lá e fala: Senhor, eu estou sofrendo. Ali você pode falar com Ele, ali você pode abrir o seu coração, ali você pode chorar, você pode falar: Senhor, está doendo muito. E Ele vai dizer o seguinte: eu sei, meu filho, que você está passando, porque o Senhor Jesus passou por tudo isso, e hoje Ele está sentado no trono. E a palavra fala que para mim e para você, que somos filhos de Deus em Cristo Jesus, estamos nesse processo de maturidade. O que nos espera é reinar com Cristo, reinar com Ele sempre. Então, irmãos, nós gostamos de ler as excelentes epístolas do apóstolo Paulo, de ouvir também as grandes realizações do apóstolo Pedro, e de aprender sobre as maravilhosas visões de João, não é assim? Mas todos nós nos esquecemos de Tiago. Tiago foi o primeiro a ser usado pelo Senhor, e ele teve a sua vida ceifada. A espada, ele passou pelo fio da espada. Então, irmãos, permitam-me falar para vocês nessa noite com bastante franqueza, que aqueles que não estão dispostos a sofrer com Cristo, não deviam esperar ser glorificados por Ele. Deixa eu repetir para vocês, guarde bem isso aqui. Aqueles irmãos e irmãs que não estão dispostos a sofrer por Cristo, jamais deveriam ser glorificados por Ele. Porque lá em Romanos, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 17. Pois somente aqueles que têm sofrido com Cristo
neste mundo são dignos de ser exaltados, de ser glorificados. A palavra ali, glorificados, em Romanos 8,17, é a mesma que exaltados. Então, Romanos 8,17, a palavra fala assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Está vendo aqui? Irmãos, nós, nesses dias atuais, deixa eu fazer uma contextualização. Pegar aquilo que Tiago sofreu, ele passou pelo fio da espada, foi morto. Então, vamos trazer para os nossos dias hoje. O que significa sofrer por Cristo em nossos dias hoje? O que ele faz sofrer por Cristo em nossos dias hoje? Lembre-se de uma coisa: o amor de Deus está em seu coração, no meu coração, se você é habitado pelo Senhor Jesus. Muito bem. Então, como então que você vai sofrer? Porque o cristianismo é sofrimento também. É vitória, alegria, paz, amor. Nós temos tudo em Cristo, mas também começa com o sofrimento. Deus não nos isentou do sofrimento. Agora, em que sentido que um filho de Deus sofre? Irmãos, tão claro. Primeiro que, quando você olha para a esquisitice de muitos daqueles que professam cristianismo, vivem uma vida desordenada, inadequada, você não sofre? Você não sente aquela indignação? Sabe o que isso significa? É que o amor de Deus, o Pai, está sofrendo através de você. Pessoas que estão sendo enganadas, com Bíblias na mão, por líderes que nunca experimentaram seu novo nascimento em Cristo, nunca nasceram de novo, estão pregando a Bíblia, mensagens como falamos hoje pela manhã, mensagens lindas, mensagens de certa forma proveitosas, mas não tem Deus, destituída de vida. Isso não faz você sofrer? Isso não deixa você indignado, indignada? Isso não nos faz chorar? Pessoas que poderiam nos estender a destra da comunhão, pessoas que de fato poderiam ser colunas e baluarte da verdade, estão virando as costas para o Senhor da glória. Isso não nos faz a gente sofrer? Irmãos, e se a gente começar aqui, meditar e pensar, aquilo que nos traz sofrimento, irmãos, são coisas que de fato nos abala bastante, nos deixa totalmente como que sem forças, né? Às vezes, como é difícil, irmãos, eu fico pensando assim, quando o apóstolo Paulo, ele ia pregar em determinado local, quando ele saía, pregava a noite inteira, e as pessoas, estava amanhecendo o dia, Paulo começou a pregar na noite anterior, e pregou a madrugada inteirinha, estava amanhecendo o dia, Paulo pregando ainda. Imagina as mensagens, as palavras que saíam da boca do apóstolo Paulo, para a edificação daqueles irmãos. Imagina, irmãos, a noite inteira, eles estavam ali sentados, e quando Paulo ia embora, dizendo que ia embora, eles choravam de tristeza, porque queria que o apóstolo Paulo ficasse ali para falar de Cristo para eles. Então imagina como ficava o coração do apóstolo Paulo. Paulo fala que intercedia por aqueles irmãos, noite e dia, com lágrimas. Imagina como era o amor que esses irmãos tinham com Paulo e Paulo com eles. Como era a comunhão desses irmãos. Queridos, eu creio que se o apóstolo Paulo estivesse aqui no nosso meio, irmãos, nesses dias, né? Eu creio que o apóstolo Paulo já teria morrido de tristeza, porque ele viria uma igreja tão descompromissada com Cristo, uma igreja que está envolvida com o negócio desta vida, uma igreja que está se misturando com um profano. Isso traria muita dor e angústia e tristeza no coração de Paulo, porque ele disse em 2 Coríntios 11, versículo 3, porque eu zelo por vós com zelo de Deus. Imagina, irmãos, o zelo que Deus tinha por aqueles irmãos, ele usou Paulo para que Paulo sentisse a dor do Senhor. Eu zelo por vós
com o zelo de Deus. Imagina o cuidado, imagina o amor. Imagina, irmãos, como que o apóstolo Paulo sofria quando algum irmão, alguma irmã não ficava ávido e anelante pelo seu Senhor, ficava distraído de Cristo. Por isso que ele orava insistentemente, irmãos, pelos irmãos, dia e noite. Apóstolo Paulo foi um homem sofredor. Quando o Senhor o chamou, sabe o que o Senhor disse para Paulo, para Ananias, para dizer para Paulo? E claro que ele então soube. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Irmãos, que texto lindo aqui nós temos, irmãos. Então aqui começou o ministério do apóstolo Paulo, né? Paulo também sofreu bastante, mas começou com Tiago. Mas veja aqui. Então quando o Senhor pediu para que Ananias fosse lá para orar, para que Paulo recuperasse a visão, né? E Ananias falou para o Senhor, dizendo que o apóstolo Paulo era um homem que perseguia a igreja, que tinha trazido autorização para prender os discípulos do Senhor. E aí o Senhor disse para Ananias, Atos 9, versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este, se referindo ao apóstolo Paulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Está vendo aqui? Então o que é ser um cristão de verdade, irmãos? É alguém que sofre pelo Senhor, não sofre por outra coisa. Porque se você é um filho de Deus em Cristo Jesus, se você é a igreja de Cristo, você vai sofrer, mas sofrer por amor a Cristo. Irmãos, você já parou para pensar por que você está aqui nesta noite? Para que você foi chamado? O ministério nosso começa a partir do novo nascimento, e o ministério precioso é sofrer, mas é sofrer por amor a Ele. Tribulações e inquietações, elas foram dadas para nós, e nós estamos aqui para isto. Deixa eu mostrar mais um texto para vocês. Abra aí, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2 e 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Olha aqui, irmãos, o coração do apóstolo Paulo. Olha que lindo texto. Irmãos, nós temos que, olha, esses textos, essas cartas de Paulo, não tem uma única vez, como disse o irmão hoje à tarde na reunião de jovens, quando eu estou lendo essas cartas de Paulo, eu choro. Irmãos, eu também choro, porque a gente consegue ver ali o coração de Paulo, como ele amava o Senhor, como ele desejava o Senhor. Então ele diz assim, 1 Tessalonicenses 3:1, pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Olha como ele cuidava, irmãos, aqueles irmãos. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Agora, olha o versículo 3, a finalidade. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Porque o apóstolo Paulo, para que ele foi designado? Para as tribulações. E nós mesmos, vocês mesmos sabeis que estamos designados para isto. Para quê? Para a tribulação. O Senhor Jesus já nos advertiu, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Estão me compreendendo, irmãos? Então o Senhor levanta o primeiro ministro, Tiago. Ele foi quem encabeçou a lista. Ele parece assim, aparentemente não tem nenhum valor, mas ele foi o primeiro o mártir que morreu, por causa do nome de Cristo, dos apóstolos, por causa do nome de Cristo. Então ele foi aquele que encabeçou a lista dos 4 ministros, que nós vamos destacar aqui do Novo Testamento. Então vamos falar de um outro segundo aqui. O outro ministro é o apóstolo Pedro. Então, irmãos, qual foi o testemunho de Pedro, para que então ele pudesse ser o segundo ministro? Se você ler Mateus capítulo 16,
e Atos capítulo 2, nós podemos prontamente compreender que Pedro está particularmente envolvido no reino de Deus. Especificamente no reino de Deus. Porque o apóstolo Pedro, se você ler com bastante cuidado os evangelhos e as cartas de Pedro, Pedro vai tratar no aspecto do reino. Como é que nós sabemos disso? Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Depois que Pedro teve aquela linda revelação do Pai, mostrando que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, então depois o Senhor Jesus passou algumas orientações para Pedro. Aliás, entregou para Pedro uma coisa muito interessante. Então ele disse para Pedro aqui no versículo 18: também eu te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro aqui no original é Petras, um pedregulho, uma pedrinha, uma pedra viva, que Pedro junto com outras pedras seria edificado casa de Deus. E sobre esta pedra, que pedra aqui é rocha, é Cristo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora olha o versículo 19 aqui. Jesus disse para Pedro o seguinte: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Irmãos, desses 4 ministros, Paulo, ele também está aqui como apóstolo, desses 4 ministros, Paulo está inserido. Paulo, ele vai enfatizar a casa de Deus, que é a igreja, João, que também é o 4º ministro, João aqui, porém, ele é completamente silencioso quanto aos assuntos da igreja. Você pode ler, ele vai falar isso muito em Apocalipse, mas primeiro começa com Paulo, com reuniões e organizações. Isso aí João não vai tratar. Ele fala quase exclusivamente acerca dos pais, dos jovens e dos filhos, no Evangelho de João e também lá nas suas cartas, sempre focando Cristo. Então, o significado disso com respeito a João é que o seu ministério é concernente à família de Deus. No outro domingo nós vamos focar em Paulo, em João. Paulo sobre a casa de Deus e João sobre a família de Deus. Muito interessante. Agora, irmãos, dessas 4 linhas de ministério, o apóstolo Pedro, ele é a primeira pessoa a falar. Por quê? Porque a Pedro foi dado a ele as chaves do reino de Deus. Então, tem que começar com Pedro. Porque se ele tem as chaves do reino dos céus, ele tem que começar a falar, Então, e por causa disso, Pedro falou, e quando ele falou lá em Atos 2, foi aberta a porta do reino de Deus para quantas mil pessoas? Para 3.000 pessoas. Então Pedro, ele foi o primeiro que abriu as portas da chave do reino para os judeus. Percebe? Vamos dar uma olhada lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Vamos ler o versículo 14, 23, 24 e o 41. Vamos entender por que o Senhor Jesus então deu as chaves do reino de Deus para a Pedro. Então aqui ele começa a abrir o reino, primeiro para os judeus, que diz assim a palavra. Claro que o apóstolo Paulo veio depois como apóstolo dos gentios, mas ele veio não para levar os gentios à salvação, porque a porta já havia sido aberta por Pedro, primeiro dos judeus e depois dos gentios, mas começou com Pedro. Diz assim, Atos 2,14. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus, está vendo aqui? Ele escreveu para os judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Aí vamos ver qual palavras que ele vai dizer. Olha o versículo aí desse mesmo capítulo 2, versículo 23 e 24, que diz assim. Olha o discurso de Pedro. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus,
vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então aqui o primeiro aspecto do evangelho, morte, crucificando. Versículo 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Então Pedro pregou para os judeus morte e ressurreição de Cristo, o evangelho da graça. E qual foi o resultado disso? Olha o versículo 41 aí, que diz assim, Atos 2, 41. Então, os que lhe aceitaram, essa palavra aqui no grego é receberam, e receberam tem uma raiz chamada, que é uma raiz que diz que creram. Então, os que lhe aceitaram, ou receberam, ou creram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas. Então, Pedro aqui, ele foi o primeiro a falar, ele tinha a chave para abrir a porta do reino de Deus para os judeus. Então aqui a porta do reino foi aberta por Pedro, primeiramente para os judeus. Irmãos, você tem ideia de que há enormes diferenças entre esses 4 ministros? Por isso que, por essa razão, Deus precisa de um Tiago, de um Pedro, de um Paulo e de um João para concretizar seu reino, sua casa e sua família. Cada um deles com seus ministérios específicos, claro, começando com Tiago, mostrando que em tudo isso vai haver sofrimento. Paulo fala, irmãos, com relação à família, que mesmo um casal que seja cristão, se você for sincero, você vai admitir que mesmo um casal cristão, que morreu e ressuscitou com Cristo, que é filho de Deus em Cristo Jesus, mesmo que tenha uma vida adequada com o Senhor, eles irão sofrer angústia na carne. Vai ou não vai sofrer? Claro que vai. Ou você nunca teve nenhuma desarmonia com seu esposo, com a sua esposa? Claro que teve. Você já ficou angustiado com seu esposo e com a sua esposa. Qualquer ser humano fica. Por que nós sabemos disso? Porque Paulo disse, inspirado pelo Espírito, você não deveria ter feito aquilo. E aquilo gera uma angústia, gera uma discussão em casa. Percebe? Aquilo gera um sofrimento. Mas não é para a gente ficar desesperado com isso. Embora num casamento adequado com Cristo, teremos mais momentos de felicidade, de alegria, do que de angústia. Mas a angústia, ela é necessária na vida de um casal. Sofrimento é necessário na vida de um casal. Quando o filho ou a filha está doente, quando nós vamos visitar ali no hospital, a gente vê aquelas mães de primeira viagem, com seus filhos ali, de 5, 6 meses, né? Com agulha enfincando. As mães sentem aquela dor. Como as mães sofrem, irmãos? Às vezes fico pensando, imagina o pai contemplando o filho na cruz. Quanto nosso pai sofreu, por amor a nós. Porque a palavra fala assim, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o reino de Deus, em primeiro lugar, foi aberto para os judeus. Eles creram, mais de 3 mil pessoas, e aí começou o ministério. Então, já que Pedro tem a chave do reino, então não vai ficar aberto apenas para os judeus. Era necessário ser aberto também para o povo gentil. E quem foi o povo gentil que Pedro pregou para eles? Foi a casa de Cornélio. Pedro, aliás, todo judeu, eles creram, tinha Cristo, mas eles eram muito preconceituosos ainda. Imagina só, o apóstolo Pedro ter uma certa aversão, tendo os gentios como um povo imundo. Imagina só, Pedro, judeu, viesse aqui no nosso meio, pregar para nós gentios. Será que ele viria? Pedro não viria, porque nós somos gentios. A oração do judeu é assim: Senhor, graças te dou, porque eu nasci homem, não sou cachorro e não sou mulher. Imagina só. Mas o Senhor mudou tudo isso na vida de Pedro. Então Cornélio estava orando ao Senhor, buscando a direção do Senhor. Ele temia a Deus, dava esmola ao povo, ele e toda a sua casa, mas ele não era um filho de Deus. E a palavra fala que Deus não faz acepção de pessoas. E mostrou isso a Pedro. De que maneira? Trazendo aqueles lençóis de 4 pontas, está vendo ali?
mostrando para eles todo tipo de répteis e animais que rasteja sobre a terra. E disse para Pedro: Pedro, mata e come. Ele disse: não, Senhor, porque na minha boca jamais entrou coisa comum e impura ou imunda. Aí o Senhor disse para Pedro: Pedro, não chames comum e impuro aquilo que eu purifiquei. Está vindo aí 6 pessoas, veio para te chamar. Não faça perguntas, você desce com eles, porque eu os enviei. Lá foi Cornélio que enviou aqueles homens para encontrar com Pedro, mas o Senhor disse: eu os enviei até você. Então você desce com eles sem perguntar nada. Então chegou lá, Pedro recebeu eles, gentios, e Pedro foi com eles. Imagina só, Pedro chegou ali na casa de Cornélio. Pedro sabia que ele era um centurião gentil. E agora? Pedro disse: eu estou aqui, me diga, por que vocês me chamaram? Então aí, abra sua Bíblia, por favor, lá em Atos. Nós já estamos encerrando, irmãos. Me permita ler mais esses versículos aqui para nós encerrarmos esse tempo. Atos, capítulo 10. Primeiro que no versículo 1 vai mostrar que Cornélio era de Cesareia, né? Ele era centurião da corte, chamada italiana, ou ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Então isso aqui mostra que uma pessoa pode temer a Deus, pode orar a Deus e não ser filho de Deus, porque Cornélio não era filho, era um religioso, né? Aí Cornélio teve aquela visão, aí depois mandou chamar Pedro. Agora, versículo 17 diz assim a palavra, olha só. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagava se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto Pedro meditava acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então Pedro desceu com eles. Agora, olha mais para frente, irmãos, versículo 34, para nós adiantarmos um pouquinho aqui. Diz assim a palavra. Porque Cornélio disse assim no versículo 33, olha: sem demora mandei chamar-te, fizeste bem em vir, agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte de Deus. Então Pedro entendeu aquela visão. Ele disse no verso 34, então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro começou a entender que agora que quando o Senhor Jesus deu a ele as chaves do reino, era para os judeus e também para os gentios. E somente Pedro poderia começar a abrir a porta do reino para os judeus e para os gentios. Agora, irmãos, olha o versículo 37, que diz assim. Vamos ver o que Pedro falou para eles. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos, imagina se Jesus viesse este mundo e só fizesse o bem, só fizesse curas, sinais, prodígios e série de coisas e não morresse. Ninguém seria salvo. Mas o versículo 38 diz assim, né? E o 39 diz assim: e nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, o qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Morreu. 40 diz assim: a este Jesus, Deus no terceiro dia, a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidos por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E agora, irmãos, veja aqui, se os gentios receberam o Espírito Santo ou não. 44. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre
todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre quem, irmãos? Sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Está vendo aqui? Então Pedro, como segundo, ele tinha a chave do reino de Deus, que abriu primeiro para os judeus e depois para os gentios. E vocês se lembram que qual foi o chamamento de Pedro? Ele estava ali pescando no lago de Genezaré, lá em Lucas capítulo 5. Ele havia pescado a noite inteira, não pegado nenhum peixe. Então o Senhor Jesus foi lá e subiu no barco dele. O que Jesus Cristo fez? Falou: olha, lançai a rede do lado direito do barco. O mar estava para lá, o lago para lá, do lado direito é para a praia. Como que, se eu pesquei a noite inteira e não peguei nenhum peixe, mando jogar para cá? Talvez Pedro deve ter pensado: esse Jesus deve estar louco, jogar a rede para esse lado aqui, que loucura é essa? Mas sob a tua palavra o lançarei. E lançar a rede. E Pedro jogou as redes. O que foi que aconteceu ali, irmãos? Quantos peixes eles pegaram? Mais de 130 peixes, a ponto de quase rasgar as redes e levar as redes para a praia. Aí depois, o que o Senhor Jesus disse para Pedro? Olha, você era pescador, mas agora você não vai ser mais pescador de peixes. A partir de agora você vai ser pescador de homens. Eu vou te dar chaves para você do reino. Você vai abrir primeiro para os judeus e depois para os gentios. E aí entra o apóstolo Paulo, que nós vamos tratar domingo que vem, que Paulo, ele vai edificar todos os que estão no reino. E nós vamos analisar sobre a igreja de Cristo. E depois sobre a família de Deus, que o apóstolo João entra. De uma forma tão linda, irmãos, falando sobre como edificar a família de Deus, os pais, os filhos, os jovens, como viver nessa harmonia, o amor mútuo entre os irmãos, tudo está relacionado ao nosso bendito apóstolo João, que foi um irmão querido, que também sofreu bastante. Então, irmãos, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio espiritual de Deus sobre a terra. A casa de Deus, por sua vez, expressa o caráter de Deus, gloriosa e amável, justa, como Ele é. Isso é a igreja. Nós somos a expressão de Cristo, a igreja de Deus. E a família de Deus vai manifestar o amor de Deus e o relacionamento entre Ele e nós, que a gente vai estudar domingo que vem sobre esses dois outros ministros, Paulo e também João. Então, irmão, esses dois que vimos hoje, trata de Tiago, o primeiro mártir, mostrando para nós que a igreja começa com o sofrimento. Quando recebemos o Senhor Jesus Cristo, Ele habitando em nós, nós começamos uma vida de sofrimento. Sofrimento glorioso, irmãos, porque como é bom sofrer pelo Senhor. Você vai chorar, e Deus vai pegar as tuas lágrimas e colocar no seu odre. E aquelas lágrimas, aquela tristeza tua, aquela indignação, Ele vai transformar tudo em bênção, vai te aperfeiçoar. E o apóstolo Pedro é aquele então que abriu as portas do reino, porque o Senhor Jesus deu a eles as chaves. Então que o Espírito Santo de Deus continue nos mostrando essas realidades contidas na sua palavra, através desses queridos irmãos do passado, que o Pai pretende fazer conosco hoje. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu nome, porque tudo vem de Ti, Pai. Tudo vem de Ti. Vem as tribulações, vem da Tua parte para as nossas vidas, para nos aperfeiçoar, nos abençoar. Obrigado, Pai, pelo sofrimento que nós já passamos. Quantas experiências nós já ganhamos, ó Pai. Obrigado por o reino dos céus foi aberto através daquele querido irmão, o apóstolo Pedro. Não só para os judeus, mas também para nós, os gentios. Nós te agradecemos porque Tu lembraste de nós, porque Tu és aquele que não faz acepção de pessoas. Obrigado, Pai, porque o Senhor abriu os nossos olhos para vermos toda a realidade do reino. Cristo é a nossa vida, Ele é o nosso amado Senhor, Ele é o Todo-Poderoso que está dentro de nós, Pai.
Ele é a nossa vida eterna, é a nossa salvação, a nossa santificação. Ele é o nosso pão, a nossa água. Ele é a nossa ressurreição, a nossa vida. Ele é o nosso caminho, a nossa verdade. E através dele nós podemos ter comunhão contigo. Muito obrigado pela vida do Filho. Ó Pai, abençoa essa semana. Nós colocamos nas tuas mãos todos os cuidados de cada dia, se o Senhor assim permitir. Que sejam dias onde nós sejamos abençoados e guardados e protegidos pelo Senhor. Obrigado, Pai, que até mesmo em nosso sono o Senhor não dorme. O Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos ama. Abra os nossos olhos, para que a gente possa perceber o teu amor sobre cada um de nós. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.